Olá, pessoal. Boa tarde aí, mais uma vez, bem-vindos aí ao nosso podcast, que a gente, o OPay Talks, nós falamos aqui sobre transformação digital e inovação. E hoje o tema é impacto de transformação digital em órgãos públicos. E aí, para bater esse papo, eu estou aqui com o Speed, que é Expedito Júnior, mais conhecido como Speed, né? Da Fiesc, executivo de TI da Fiesc. Então, obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Speed, se puder falar um pouquinho mais aí da tua trajetória, para a gente te conhecer também, fica à vontade, por favor. Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui, compartilhar um pouco das nossas experiências. Bom, eu sou de São Paulo, né? Cheguei aqui em Santa Catarina em ocasião da contratação da própria Fiesc, né? A Fiesc fez uma proposta para mim vir para cá, mas eu comecei na área de tecnologia da informação lá no ano 2000, na Embraer. Trabalhando num setor que prestava serviço, né, que entrega uma série de tecnologias para a área de engenharia, né, computação auxiliada à engenharia, né. Então, modelagem, simulação, modelos matemáticos e tudo isso. Eu era programador ali, né, naquele momento. Trabalhei 13 anos na Embraer, nessa área aí de engenharia. Entrei lá como técnico e saí de lá como engenheiro de produto, focado nessa área de tecnologia. Recebi uma proposta para ir para a Vale do Rio Doce, trabalhar no Instituto de Pesquisa da Vale, que tinha aberto lá na minha cidade. Eu sou de São José dos Campos, né? E nessa oportunidade eu fui levar exatamente o que eu fazia lá na Embraer para esse Instituto da Vale. A gente ficou 2 anos ali. E aí, com a morte do Roger, né, e toda a mudança da estratégia da Vale, esse instituto acabou fechando. Foi quando eu fui para PTC, onde eu trabalhei 1 ano ali como consultor de implementação de tecnologia. Daí voltei para fazer esse trabalho na Embraer, né? Numa empresa de tecnologia, daí então, né? Fiquei 1 ano numa empresa de tecnologia, depois fiquei mais 4 anos na IBM, trabalhando no setor de entrega para o cliente, de comercial, na área de IoT e tecnologias de internet das coisas, e IA e coisas correlatas à nuvem e por aí vai, né? E depois eu vim para cá, né? Em 2018 eu cheguei aqui em Florianópolis. Antes disso, eu sou mestre na área de engenharia e gerenciamento de sistemas espaciais pelo INPE. Legal. Também engenheiro eletrônico. A gente vai querer saber mais, isso é curioso. Também engenheiro eletrônico, né? Também formado, técnico em informática. Então, minha vida sempre teve esse viés. Eu tive várias pós-graduações aí e outros cursos também em áreas afins aí. E aí, tô aí como gestor da área de tecnologia na Fiesc já há 5, indo para 6 anos aqui. Já em Florianópolis. E a minha família não quer ir mais embora daqui, quer ficar aqui. Imagino, né? Você fala pra minha esposa ir embora daqui, é briga, certo? Fica doido. Na nossa área não tem como parar, né? Assim, né? O aprendizado é contínuo, né? A gente faz mestrado, faz pós-graduação, mas faz treinamento, faz cursos, né? Participa de palestras, porque a inovação, né? Cresce muito rápido, né? Assim, a gente dá um estalo de dedo, já vê coisas novas aparecendo, assim, será que isso cabe ou não cabe? Será que fica naquele movimento bastante constante, né? De olhar para as novas tecnologias que chegam, né? E aquelas que a gente pensa, isso aí não vai vingar ou vai vingar? Isso que você falou é bem importante, né? Que nós, como gestores de TI, né? A gente... eu entendo que tem um momento certo para você aplicar a tecnologia certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Eu me lembro que quando eu comecei a falar de IoT, né, nem todo o mercado estava pronto para falar de IoT. Tinha muita gente curiosa, querendo ver como é que tá e tal. E o momento certo, né? Porque a gente sabe que lá, olhando para o modelo daquele do Gartner lá, né? Do Hype Cycle, né? A coisa está inflada, todo mundo quer usar, mas daí nunca aterriza num caso realmente de negócio que faz diferença, né? Mas quando à medida que o tempo vai passando e aquilo se assenta, a gente começa a ter realmente o resultado para valer no negócio. Então, acho que isso que você trouxe é bem interessante, porque realmente é isso que acontece no nosso dia a dia, né? De ter o entendimento adequado, ter o conhecimento adequado para aplicar a tecnologia certa no momento certo, para atender uma necessidade de negócio da organização. Legal, boa. Bom, e também estamos aqui com o nosso ilustre Richard Gere, brincadeira. Não, mas é o Fernando. O Fernando aí trabalha com o Fernando já há uns 5 anos, né? Que a gente está junto, trabalhando ali no grupo como um todo, né? Tá algumas coisas de transformação digital. Mas, Fernando, gostaria que falasse também um pouquinho da tua trajetória, para a galera te conhecer.
Legal, estou aqui com 2 guri praticamente, né? Porque tiraram meus cabelos brancos aqui, mas né? aqui é foto de cabelo. Já estou na área de tecnologia, né? Já muito tempo atrás, né? Vamos falar aí, se for lá a parte desde o curso técnico, né? Até agora são 40 anos já dentro da área de tecnologia, né? Então, se for falar em transformação digital também, eu passo várias transformações digital, desde trabalhando com mainframe, né, na época dos bolos, do IBM, 4381, né, aí quebra para microinformática, né, como é que vai para o Windows NT, Windows 3.11 e toda aquela coisa. Né, depois vem a descentralização, né, coloca tudo fora, depois centraliza novamente, leva para a nuvem, né, traz da nuvem, faz multinuvem. Então são as evoluções realmente que é uma loucura, né, que a gente sempre está olhando para ver como a gente estabiliza isso, né? Mas, né, minha carreira, então, né, comecei lá atrás também, em 88, quando eu, né, comecei a trabalhar realmente como estagiário, desenvolvedor, vem toda a minha carreira numa empresa de tecelagem, a Teca, né, que é conhecida lá de Blumenau. Fiz minha carreira durante 8 anos ali, depois fui para a Log House, que hoje é uma empresa também de fornecimento, né, de venda por catálogo, né? Depois vim para a Seara, né, do grupo JBS. Sim. Passei 3 anos ali cuidando da parte de estoque deles, olhando a tecnologia, TI, né, mas olhando toda a parte de movimentação, produção, estoque do grupo da Seara, tudo. Depois da Seara fui para a Bung, né, cuidar da parte também da parte de tecnologia voltada para logística, então toda a parte de portos, transportadores, né, essa logística loucura que a Bung também, né, transportar grão para lá e para cá. Né? A gente fez 6 anos dentro da Bung, depois de lá saí e virei fornecedor. Então, até ali eu era cliente, né? Em 2011 virei fornecedor. Ah, que bacana. Né? Aí fui para a área de fornecedor, trazendo muita experiência do lado do cliente, né? Dizendo, poxa, o que o cliente realmente espera no fornecedor, né? O que quando ele contrata, o que espera de qualidade do fornecedor. Estou aí há 5 anos, né? No grupo Simplex, né? Hoje eu sou CEO da Super Outsource, né? Uma empresa focada em alocar recursos, né? Especialistas, né, para desenvolvimento nos clientes, né? Então a gente tem uma especialização muito forte nisso, né, de uma atuação muito forte de gestão de pessoas, gestão dos nossos ativos, que são essas pessoas, e uma entrega realmente com qualidade no cliente, né? Não é só delargar o profissional no cliente e emissão da nota fiscal no final do mês, né? A gente realmente tem um acompanhamento muito forte dos profissionais, né, numa gestão muito ativa com eles e com o cliente também, para que eles gerem resultados, né? Então é o nosso mundo hoje. Show, bem-vindo, Fernando. E eu eu vou abrir um parênteses aqui porque eu fiquei muito curioso. Sobre a parte do mestrado de aeroespacial, me conta um pouco sobre o que levou você a entrar nessa jornada ou, assim, é algo que você gosta muito, mas fiquei curioso aí se puder compartilhar um pouco daí desse teu tempo que você trabalhou ou também estudou sobre isso, acho que é bem legal. Perfeito. Eu acho que é interessante as pessoas aí, o pessoal que está nos assistindo também, a engenharia de software, ela, embora tenha sido aplicada muito mais no mundo de software, ela nasceu na engenharia clássica, né? Lá atrás. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, criou uma série de métodos e processos que eram diferenciados para que ela pudesse alavancar uma série de tecnologias durante a Guerra Fria. Obviamente que durante esse processo todo, né, teve muita questão de software. A indústria de software que estava começando naquele momento, né, com softwares embarcados ali, pequenas comandos que estavam no microchip ali, né, também estava usando esse mesmo método. Acontece que esse mundo de TI cresceu, né, e convencionou-se a história da engenharia de software. Só que do outro lado existe um negócio chamado engenharia de sistemas, cujos métodos são parecidos e que, infelizmente, hoje, apenas alguns sistemas que são desenvolvidos utilizam desses métodos. Por exemplo, o avião, o carro, sistemas militares, sistemas de energia. E como eu fazia parte do ecossistema da Embraer, da aviação, né? O melhor mestrado para mim ali naquele ambiente era fazer um mestrado na área de engenharia e gerenciamento de sistemas. Entendi. Espaciais, porque era no INPE, só isso. Mas o que interessava é conhecer os conceitos da engenharia, que hoje é conhecido como engenharia de software, mas aplicadas a desenvolvimento de produto
que são produtos que nós chamamos de produtos críticos em sua operação e missão. Ou que mata a gente, ou que vai lá e são críticos na sua função em si. O Brasil não tem muita tradição nesse tipo de método de processo, exceto o mundo de software. Perfeito. Quando a gente pensa em produto, poucas empresas no Brasil utilizam desses métodos e processos para fazer isso. Acaba então que as empresas norte-americanas e empresas da Europa utilizam mais desses métodos que são oriundos da época da Guerra Fria e que foram produzidos por normas técnicas, inclusive na época do Departamento de Defesa norte-americano. Então, eu tinha que usar isso para o meu dia a dia, porque na Embraer a gente usava isso muito fortemente para desenvolver a aeronave. Então, todo o produto da aeronave, né, da Embraer, é desenvolvido aqui no Brasil, né? Então... E eu imagino, né, porque dentro da parte de software, a gente tem a parte de planejamento, mas hoje muito se fala no software mais falando do privado, às vezes é mais, né, vai construindo as entregas mais curtas, mas numa questão de aeronaves, eu imagino que tem um planejamento muito grande, e essa parte aí que antecede, que tem esse conhecimento todo da engenharia, eu acho que é fundamental. Então, eu acho que por isso que, como você mencionou, nos pontos mais críticos ali, onde que tem aviação, mata gente, ou coisa nesse sentido, precisa-se ter um planejamento e muito mais cálculos que necessita de um estudo como esse. Exatamente, né? Exatamente. É que tu errar um processo de produtivo, né? Dentro de uma esteira de produção de uma carne, por exemplo, né? De tu errar um apontamento é uma coisa, tu errar um processo dentro de uma aeronave, de tu dizer para ele, aperta esse botão em vez desse. Não pode errar. Não pode errar. Mas aí existe uma série de métodos e processos que se estabelecem à luz de um processo de certificação. Então, essa que é a cola, né? Que a gente atende um conjunto de normas de certificação para poder certificar um determinado produto. E aí eu aplico esses métodos e processos, que foi matéria do meu mestrado, né? Para poder fazer essa certificação da aeronave, né? E aí, como é que eu provo a certificação? Que daí, você que trabalhou no ramo de alimentício, você vai saber que eu provo mostrando como eu faço a carne, né? Como o seu método de processo. Eu faço dessa forma, tu vai lá na Anvisa e diz, tá aqui, ó, tô garantindo para você que eu fiz dessa forma, tá feito. Você pode fazer. E aí, não, beleza, então eu vou garantir que o teu processo tá assim. Da mesma forma acontece na aeronáutica, só que eu tenho que garantir outras coisas, né? Eu tenho que ter uma série de detalhes que são utilizados hoje no mundo de software. Controle de configuração, controle de mudança, requisitos, se os requisitos estão sendo atendidos, tanto os requisitos de produto quanto os requisitos de certificação, né, de qualidade, etc. E eu preciso ter esses métodos para certificar isso aí. Então, o engenheiro de sistemas dentro da aeronáutica, ele trabalha com isso de forma geral. Acha que são sistemas que funcionam no avião. Não, mas é toda a estrutura sistêmica que compõe um produto chamado avião, né? Legal. Porque imagina que... Mas que tem tudo a ver com TI, né? Isso é importante dizer. Daí onde vê isso? Porque tem a ver com TI. Legal. Não, obrigado pela história. Gostei. Mas entrando assim um pouco mais também no tema aqui do nosso assunto, que é a transformação em órgãos públicos, né, Speed? Até gostaria a gente tem visto muito os órgãos públicos investindo bastante, né, nessa parte de investimento. Trazendo um dado aqui do IBGE que revelou que 60% dos órgãos públicos federais já implementam alguma forma de digitalização nos seus processos. A gente sente muito isso, né? Hoje a gente consegue acessar muitas coisas já por aplicativos, que são do governo, entre outros pontos. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, né? Já que você está um pouco mais de quase 5 anos aí junto com a Fiesc, né? Deve ter muitos casos interessantes aí para compartilhar com a gente. Como que você enxerga essa tendência no contexto brasileiro dos investimentos mais fortes aí nos órgãos públicos, na transformação digital? O que eles estão trazendo mais? Assim, como que você está enxergando isso? Pois é, interessante. Eu tive num evento 2 semanas atrás de CIOs do setor público, né? Vários colegas que eu tive a oportunidade de conhecer. Obviamente, quando a gente olha para o âmbito da Fiesc regional aqui em Santa Catarina, a gente tem feito bastante coisa, mas dá um certo orgulho. Eu acho que não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil está entre os 3 players mundiais como o governo mais digital do mundo. Eu não sabia disso. Ele está ali próximo da Coreia. Por exemplo, se a gente for pensar o Pix, nenhum país do mundo tem Pix. Não. Estados Unidos está dizendo copiar agora. Nenhum país do mundo tem um sistema bancário seguro como o nosso. Nenhum país do mundo tem um sistema de geração de títulos
eletrônicos para pagamento, né? Que a gente brinca aqui, né? Com o tal do boleto, né? E hoje vem com QR Code, né? Não tem essa questão, pode pagar com Pix e tudo mais. Não tem isso. Um dos cases que foi apresentado lá é a possibilidade que o cidadão vai ter em breve de poder fazer uma transferência de um veículo frente a frente com o seu comprador, sem precisar ir no cartório, sem precisar ir no Detran, no Ciretran, nada disso. Então, o governo tem investido fortemente em automações para facilitar a vida do cidadão. Receita Federal, hoje, com um sistema extremamente integrado para saber a vida do cidadão de forma geral. Antigamente você tinha que ir lá procurar um contador para ajudar a fazer a sua declaração do imposto de renda. Hoje o próprio... Você entra no .gov, que é uma revolução fantástica. Né? Exatamente. Uma vida ali. Tudo esses dias o pessoal falou assim, preciso que você tenha uma assinatura com autenticação. Aí eu descobri que o .gov tinha uma assinatura. Eu posso entrar lá, assinar com o .gov, que ela tem tanto valor quanto uma assinatura de registro em cartório. Então, é um caminho sem volta. O nosso governo está cada dia mais digitalizado. Isso facilita, isso também impulsiona o setor privado, ao meu ver. Faz com que o setor privado também direcione os seus produtos e serviços para ter uma interação mais automatizada, inclusive interfaceando com o governo. Sim, isso é importante, essa integração com o governo, né? Porque a gente demanda de muitas informações do governo, né? Hoje, né, próprio, né, com a PIP, a gente integra lá com a Receita Federal, a API Recintos, né, dos portos, para mandar informação, buscar informação. Então, assim, se o governo não está digitalizado do outro lado, não tem essa informação de como a gente consegue integrar isso de uma forma mais automática, olha o custo que é de botar uma pessoa digitando lá. Então, utiliza toda essa comentaria, né, de integrações E você trouxe uma questão interessante, porque o caminho para a conexão dessas coisas é realmente através de uma API, né? Então, a gente vê vários governos aí disponibilizando uma série de APIs, né? Hoje a gente tem a loja do Serpro lá, que tem um monte de APIs disponíveis para você fazer consumo e embarcar isso nos seus negócios. Sim. Então, eu sei que a gente fala que o Brasil tem um monte de problemas, né? E a gente sabe disso. Mas... no que diz respeito a gestores de TI nos setores públicos, o movimento do setor público para criar uma interação com o cidadão cada dia mais digital, eu não tenho dúvida que o Brasil está muito bem posicionado em relação a isso. Tem muito para melhorar? Tem. É um caminho sem volta? Eu tenho certeza absoluta. Mas, nesse aspecto, o Brasil está bem preparado e bem bonito de vários sistemas para poder favorecer isso. Vejo assim o que falta, né? Acho que volta, né? Na área da saúde, por exemplo, né? Que a gente onde vê que tem bastante coleta de dados, né? Hoje, né? Tu toma vacina, tu está coletando, tu vai exames e tudo mais, né? Acho que isso ainda é um meio assim que a gente hoje entra lá no Conect SUS ou no Gov SUS lá que tem agora, né? Mas tu não vê todo o teu histórico lá ainda, né? Assim, para tu chegar no próximo médico, é o seguinte, o médico vai perguntar assim: tivesse alguma doença, cara, olha o meu Conect SUS que está aqui, ó, meu histórico está aqui, ó, né? E todos esses dados estão em algum lugar, né? Eu acho que o governo está evoluindo com isso, sim, já tem bastante aplicativo com isso, tem já alguns lugares que consulta isso, né? Mas há uma oportunidade grande, né, de tu consolidar isso, né, numa plataforma que tu consiga transitar, né, entre médicos ou entre consultórios e tudo mais, que tu não precisa estar fazendo 1000 cadastros em cada médico que tu vai, né? O cara vai, qual é o teu cadastro? Você vai fazer o teu cadastro aqui? Não, tá lá, o Conect SUS tá lá, meu cadastro tá todo lá. Puxa de lá também. Também esses softwares também, usar dessas API de integração para puxar isso, né, de informação. Isso que você traz também é uma coisa importante, assim, embora tem muita parte do governo, você pensa da parte de importação, exportação, tá bem avançado. Tá muito evoluído, né? A parte de tributos, né, que eu acho que acaba vindo primeiro, né? E uma série de outros serviços, assim, tão avançados, mas realmente eu tenho que dizer que uma das grandes fronteiras finais aqui, vou citar 3 grandes pilares do governo que também tem essa dificuldade de vencer, vamos lá, saúde, educação e infraestrutura. As 3 últimas fronteiras das estruturas governamentais. Eu tive aqui com um colega da região aqui, que também é da área da
da saúde, e ele reclamando dizendo assim, olha, os investimentos que vêm para cá são os menores. A gente é o primo pobre da história. Saúde. Olha só. Educação também, a gente sempre tem a visão de que é o primo pobre. Se não é o Estado, isso vai variar de Estado para Estado. Né? O governo federal é pior ainda. Assim. Então, assim, para mim, as últimas fronteiras, e que são fronteiras que a percepção, como você disse, vai ficar ainda mais evidente do cidadão a partir do momento que a gente tenha. Não só a parte de tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia vem para dar um grande avanço, uma grande ajuda, mas também em relação a toda essa gestão de dados, que pode gerar uma gestão melhor da saúde a partir de dados, que vai gerar realmente um diferencial para o nosso país, para o nosso estado de forma geral. Mas eu entendo como sendo uma última fronteira a ser rompida, tanto no aspecto de tecnologia, investimento e também toda a parte de serviços aí para o nosso país de forma geral. Pode ser utilizada para forma preventiva, né? Exatamente. Tem esses dados para forma preventiva, né? Como é que eu faço infraestrutura, por exemplo. Quando a gente vê o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Com os dados necessários, com ações de prevenção, poderia ter que ajudado ali, né? Tecnologias defasadas já 40, 50 anos que estavam lá e não estavam sendo acompanhadas, né? Então, enfim, são os pontos importantes. Até falando quanto à questão dos dados, né? A gente vê cada vez mais forte isso, e a questão da IA, acho que acaba utilizando bastante esses dados, parte de saúde que o Fernando trouxe, né? A gente vê vários casos aí, a questão de detecção do câncer de pele. Quanto que a IA está sendo mais efetiva sobre isso. Então, se a gente começa a ter armazenamento disso, buscar essas informações, e acho que o governo, como tem acesso a todas as pessoas, como que a gente consegue prover cada vez mais isso tipo de coisa, né? E aí, trazendo também mais alguma informação aqui sobre os próximos investimentos, né? Está também estimado que há um aumento de 5% nos próximos anos, levando a questão da transformação digital, né? Que aí a OCDE traz, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para o órgão público, né? E aí, Fernando, deixa eu introduzir como você vê que esse movimento de mercado, né, brasileiro com esse crescimento de investimento na área pública. É isso que eu falei, né? Acho que assim, a área pública tem muito a crescer, né? Assim, a gente tem muita oportunidade, tanto privada como pública, né? Mas a interação dos dois tem muito a crescer, né? Eu até diria que esse crescimento de 5%, né, talvez seja aquele bem, né? Bem pé no chão, né? Assim, né? Por quê? Porque tem movimentos socioeconômicos, movimentos políticos, né? Movimento de guerra mundial, tudo isso aí influencia, né? Em investimentos, influencia nesses crescimentos, né? Eu vejo, assim, que tem muita oportunidade. Cada vez que a gente começa a conversar, assim, que a gente vê as oportunidades que tem, daria para fazer muita coisa realmente nessa parte de integração, na parte pública, principalmente, né? Que tem, né, esses ganhos ali, como o próprio Espírito falou. A área do comércio exterior está bastante avançada, né? A gente tem bastante já integrações, bastante já disponibilização de dado, né? Com autorizações automáticas e tudo mais. Tem uma ou outra ainda que requer ainda botar embaixo do braço lá o boletim lá, né? Para levar até o navio levar até do outro lado, né? Uhum. Mas estão partindo ainda para essas integrações mundiais com isso, né? Então, assim, eu vejo que na área de saúde e educação, a gente tem muito a melhorar, né? E grande potencial realmente assim para a gente utilizar para o crescimento, né? Para ajudar as pessoas, né? Fortalecer, né? Esse meio de comunicação entre as pessoas, né? Exato. Eu acho que, assim, muitos falam, né? Temos exemplos claros, como a Coreia, no investimento na educação da base, né? Hoje o Brasil, infelizmente, até hoje eu não entendi essa equação, por que o investimento é tão pouco na educação base, né? Às vezes o governo federal olha muito para a educação de superior, mas a base que deveria ser uma estrutura e ter um crescimento, discorda mais nas escolas particulares, mas olha pouco olhar daí do Estado como isso, né? Então, acho que isso tem um ponto aí a ser melhorado bastante, né? Quanto a essa questão da educação, né? Maravilha. E até, Speed, deixa eu direcionar um pouco para ti, aí gostaria se puder compartilhar um pouco mais que se tem algum caso específico da parte que você trabalhou no governo, enfim, de algum projeto de transformação digital que você citou alguns aqui como Pix, entre outros que a gente sabe do governo, mas na tua área, assim, algum case em específico que você, assim, a gente fez um projeto, recentemente estava falando antes do nosso podcast, num projeto que vocês estão fazendo na área de educação, trazendo essa parte de transformação digital para todas as federações, né? Então, puder compartilhar um pouco mais aí das tuas experiências que tu tem vivenciado aí nos órgãos públicos
isso pra gente? Bom, acho que primeiro trazer que, quando eu penso em transformação digital, eu vou pensar sempre em 3 pilares aqui básicos, né? A tecnologia, as pessoas e os métodos e procedimentos, né? De forma geral, que existem dentro de uma organização, né? Quando eu penso em tecnologia, eu penso assim, tecnologia está bem comoditizada, é bem commodity nos dias de hoje. Vocês que são da área de tecnologia devem estar sentindo a pressão de mercado de baixar preços e ter uma equação que seja adequada para poder manter uma infraestrutura com aquilo que vocês desenvolveram e criaram e colocaram no mercado. E mais pessoas estão fazendo coisas parecidas, justamente transformando esse cenário para um cenário bom para nós que compramos tecnologia, porque o valor cai. Sim. E a minha habilitação desse tipo de tecnologia ela é praticamente imediata. É muito rápido de eu habilitar qualquer plataforma tecnológica hoje dentro do âmbito do governo. Eu vou fazer esse preâmbulo só para dizer a questão do projeto, tá? Então, quando a gente começou a nossa jornada de transformação digital na Fiesc, a provocação era assim, Speed, cadê a nossa transformação digital? Eu falei, gente... Tem esse bicho aí. Vamos mostrar lá as tecnologias habilitadoras da transformação digital, né? E aí, quando eu recebi essa provocação, eu entreguei essa provocação para os negócios dizendo assim, gente, nós temos todas essas tecnologias que estão dizendo aqui. E num clicar de botão, eu disponibilizo ela para vocês. A pergunta é, o que nós fazemos com elas? E para que nós vamos utilizá-las? Então, aí foi uma reviravolta dentro da organização. Tu devolveu a bola e não sei responder. E aí, a gente viu que, assim, cara, a gente precisa entender como é que é esse negócio. Porque ele tem muito mais a ver com pessoas e com métodos e procedimentos. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, a gente começou a testar essas IAs que acompanham reunião. E as pessoas acharam legal, né? Entraram, deram um ok lá e daqui a pouco essas IAs começaram a entrar automaticamente nas reuniões, constrangendo um monte de gente. Olha só. Então, a tecnologia... Então, vamos pensar de novo no pilar tecnológico. Tá fácil. Você entrou, aportou. Aqui, você tem 20 reuniões aí que você pode cadastrar gratuitamente. Beleza. Só que na hora que a pessoa começa a ver a tecnologia vindo para cima dela, ela fica com medo. Ela fica espantada. Fala assim, cara, e agora? Aí, constrangendo o gestor... Cara, eu não pedi para isso acontecer. Ninguém me avisou que estava sendo gravada a reunião. E agora? E agora? Então, dentro dessa jornada de transformação digital, eu acho que o grande case que nós temos, o primeiro case, vou dizer, foi o case de letramento das pessoas. Letramento das pessoas, para que as pessoas entendessem isso e que esse mundo é um lifelong learning. Que ele precisa ser continuamente reciclado e eu tenho que aprender com isso. Né? Lá na semana a gente até falou assim, não, vamos proibir a galera de acessar. Não, acho que temos que educá-las da forma correta. E aí, baseado nisso, a gente começou com alguns conceitos, né? De robotização, né? Atividades. Quando eu cheguei, o pessoal queria criar um mega RP. Eu falei, não, nós vamos fazer o contrário, nós vamos desmontar o RP, nós vamos deixar o RP pequenininho e nós vamos criar uma estratégia modular. Que daí passa, sim, por uma estratégia de APIs. Onde eu tenha um conjunto de sistemas que são conectados num amálgama que conecta as coisas e que criam regras de interações entre esses sistemas para que quando eu tiver que trocar uma peça da engrenagem da organização, eu não tenha um impacto na organização. Porque fazer uma virada, por exemplo, de um RP, tu para uma organização durante 5, 6 anos. Tem que fazer todo... E tem toda a educação das pessoas para fazer isso. Exatamente. Então, Agora, se eu tenho uma estratégia modular dentro do meu cenário, com esse amálgama que conecta as coisas, né? No meu caso, eu tenho RPs de ERPs, né? Cada um com seu foco. Se eu precisar um dia trocar, porque a tecnologia vai se tornando obsoleta em alguns aspectos, mas se precisar trocar um desses elementos da minha engrenagem que conecta essas coisas, fica mais fácil. E o impacto para a organização é menor. Perfeito. Então, essa estratégia também eu acho que é um case que vale dizer, que viemos construindo desde 2018 até os dias de hoje, né? Uma outra estratégia que eu acho que vale dizer é a plataforma de processos digitais, que é Business Process Automation, Business Process Management e por aí vai. Trouxemos isso para dentro de casa para também... Né? O governo ele é muito regrado. Né? E essas transações precisam ser muito bem registradas, né?
Então, uma plataforma que habilite isso é importante. E aí, no ponto de vista de gestor, acho que um outro case também para trazer é a TI como uma habilitadora de tecnologia, não mais como um departamento em que a pessoa vai lá, faz um pedido de um pastel e eu entrego o pastel para ela e tá tudo certo. Não, eu habilito tecnologia, vou até o negócio e a gente constrói juntos. Exato. Então a gente começa a ter uma outra forma de fazer. E também levando o letramento de tecnologia para as pessoas que trabalham no dia a dia com outras tarefas. Quando a gente olha para o futuro do trabalho, por exemplo, não dá mais para ser apenas um cara especializado em contabilidade. Eu preciso ser especializado em contabilidade e também conhecer de automação. Por quê? Porque a contabilidade, por exemplo, exige várias automações pela grande quantidade de dados que ela manipula no seu dia a dia, né? Esse é alguns dos cenários. Outro case bacana também que a gente traz lá dentro do âmbito da transformação digital é levar a empresa para uma cultura data-driven. Perfeito. Isso também foi uma coisa que aconteceu nos últimos 4 anos, onde hoje nós temos uma estrutura lá que ninguém faz nada sem dados e fatos. Nós criamos essa cultura dentro da federação. Agiliza bastante as decisões e também é mais fácil tomar as decisões, né? Muito mais fácil. Cara, toma decisões com base de dados. Eu não fico, eu acho que é esse caminho. Exatamente. Né? Então todo mundo lá hoje trabalha muito forte nessa linha aí de automação, de data-driven, né? Para valer. Né? Nós também temos iniciativas de People Analytics. Então, o que aconteceu? Quando a TI entrou no processo para simplesmente destravar e disse para o negócio, estudem tecnologias digitais que têm a ver com o dia a dia de vocês e eu vou estar aqui para te ajudar a fazer isso ser uma alavanca. Então, a TI, nesse momento, ela se torna apenas aquela pedrinha daquele sistema de alavanca, sabe assim? Onde o resultado do negócio é a pedrinha, a área a barra, e aí o gestor do outro lado, ele puxa aquela barra, a TI é o ponto de apoio e levanta aquela pedra. Então, nós temos nos posicionados hoje como time de TI para ser um habilitador de transformação do negócio. É fácil? Não é. Imagina. É desafiador? É. Tem problemas no meio do caminho? Tem. Tem um monte de gente falando um monte de coisa acerca disso aí? Tem. Que desconforto, aí vai sair um pouco do desconforto ali, então... Mas nós estamos trabalhando para isso e para justamente organizar isso. Qual é o desafio meu como gestor e dos gestores de forma geral? Governança dessa quantidade de assets tecnológicos que começam a ser disponibilizados na mão dos nossos colaboradores sem ter a devida destramento ou conhecimento de como lidar com a tecnologia. Como eu dei o exemplo ali do cidadão que entrava gravando a reunião e que ninguém sabia do que se tratava. Então, é algo para ser bem analisado. Ótimos pontos. Um ponto que colocasse bem importante ali são as pessoas, né? O pilar das pessoas, né? E a gente vê que na área de negócio, com a renovação das pessoas também, as pessoas que estão vindo, elas estão olhando muito para a tecnologia também. Sim. Estão aprendendo muito, porque está muito fácil também hoje, né? Acessa os YouTube e as coisas por aí, os caras vão lá e aprendem, né? Um pedacinho lá e olha para o negócio dele e diz, pô, eu podia aplicar isso aqui, né? Mas aí vem aquele ponto disso, como é que eu levo isso para governança? Assim, tá, tu pode aplicar, mas vamos botar isso dentro de uma governança. Isso. Vamos ver se isso tem estrutura, se dá para fazer e tudo mais. Então, a área TI tem que olhar para isso, né? Como colocasse bem de governança, né? Porque a área de negócio está começando a voar, né? Estão começando a ver oportunidade. Poxa, eu posso melhorar aqui, posso melhorar aqui. Pô, já tem aplicativo aqui que a gente podia trazer para cá, mas peraí, vamos trazer aqui para ver se isso cabe do nosso negócio, se cabe dentro da nossa estrutura, se tem segurança, né, com tudo isso, e que a TI entra fortemente nisso. Mas hoje eu vejo muito assim, que realmente a TI olha para o negócio assim, cara, voa, verifica o que tu precisa, eu estou aqui para te ajudar, para te apoiar e para fazer a governança daquilo que tu me trouxer. Exatamente. De novidades, né? E assim, acho que pegando esses pontos que vocês trouxeram, até recapitulando um pouco ali que o Speed trouxe, né? Eu acho que, principalmente assim, ele tem um sistema enxuto e colocar vários sisteminhas para resolver, porque hoje tem muitas empresas, startups que surgem para eu vou resolver esse pequeno problema da sua empresa. Né? E aí vem a adoção de vários sistemas, né? E se comunicando, e como você disse, fica muito mais fácil movimentar isso. E outro ponto que eu acho que tu trouxe ali, de que a TI não é aquilo lá que você vai lá e faz o pedido, mas como que a TI participa do negócio. E onde eu vejo muito as empresas, acho que fazendo, e é um pouco do que vocês estão levando aí, acho que na Fiesc,
dá um produto, uma solução para quem está na ponta a resolver. Então, às vezes o cara que está lá no negócio, ele vai ter muito mais aptidão de dizer que, pô, se eu tivesse esse tipo de tecnologia, eu ia conseguir resolver. E aí entra a parte do adestramento. Então, de ensinar a galera, né? Acho que eu vejo hoje a TI muito mais participativa na área de negócio, né? E as empresas que estão crescendo e tendo bons resultados é onde que enxergam isso, que não, a transformação digital não é o setor de TI lá que tem que fazer, é toda a companhia. O setor de TI vai ser talvez o impulsionador trazendo ali, mas tem que ter a área de negócio participando, porque eles que estão no dia a dia com as dores, né? E acho que a TI é entender disso e levar a solução ali de ponta para que eles possam resolver. Então vai ser muito mais rápido. E outro ponto, acho que dos dados, né? Tem casos assim que eu também em algumas palestras vi casos muito reais, e um que eu me recordo que marcou muito é de uma área da área de saúde, uma rede de hospitais, que eles compram muitos hospitais, não vou citar nome aqui para não revelar, mas eles compram muitos hospitais e eles entram assim, não, tudo só vai iniciar depois que a gente colocar toda a parte de jornada de dados. E para isso, eles são, com isso tudo, com essa jornada, eles conseguem ser 16% mais eficiente nos seus custos operacionais por entender isso. Porque eles trazem tudo para dados, né? Eles não ficam tomando decisões com base no que o fulano tem de experiência, com base que acha, mas sim com dados, né? E eu acredito que você começa a colher muito nessa parte de dados. E aí, obviamente, quando a gente fala de dados, né, a gente vem cair a segurança disso. Né? Acho que esse é um ponto aí que também gostaria de ouvir um pouquinho de vocês dois, inclusive, né? Como que vocês veem essa parte. Acho que hoje está muito forte, está claro, né, que as empresas precisam estar nessa jornada data-driven, mas como que a gente se protege também com os dados? Que tipo de cuidados que precisamos ter? A palavra que sempre vem é cibersegurança. Cibersegurança. E eu vou te falar que eu acho que se tem alguma coisa que me assombra mais do que um filme de terror, é a palavra cibersegurança, né? Porque primeira coisa que a dificuldade que a gente tem com cibersegurança, quando a gente vai num evento desses, tudo é cibersegurança, né? Então, é um dos números lá do Gartner, tá entre os 5 lá. Né? O cara vai te vender IA, cibersegurança. O cara vai te vender backup, cibersegurança. O cara vai te vender infraestrutura, cibersegurança. E você fala, cara, o que eu preciso, afinal de contas? Qual que é a minha dor em relação à cibersegurança? E eu acho que, assim, muitos gestores, de forma geral, então, primeiro, vai drivar a necessidade do negócio, que é realmente digitalizar. Mas ele vai com medo, né? Vai com medo de dizer assim, cara, será que eu não estou deixando porta aberta? Será que não tem alguma questão aqui importante? Então, assim, e outra coisa, e os grandes executivos estão interessados no resultado do negócio e não na forma, como a gente vai sair do outro lado. E a forma, acho que tem muito a ver com cibersegurança. Porque quando você vai dizer para a pessoa, tá, eu vou comprar uma solução que ela resolve isso, só que eu tenho que entrar com outra solução que vai me dar a segurança dessa transação. Mas, cara, não é sexy esse assunto. Parece que estou comprando um seguro. Eu tenho certeza que a gente vai fazer seguro do carro, a gente vai lá e fala assim, não, eu vou fazer o seguro do carro, feliz da vida. Quem aqui é feliz, né, de fazer o seguro do carro? Eu vou fazer o seguro do carro, feliz da vida, né? Você faz o seguro do carro triste. Você só fica feliz quando acontece um sinistro no teu carro. Pousei o seguro. Cara, maravilha. O seguro me ajudou pra caramba, não é assim? Bem assim, total. Então, de certa forma, a cibersegurança é essa visão do seguro, assim. Não é o dinheiro que tu quer gastar. Não, não é necessário, né? Você tem que gastar. E aí, agora, entra o dilema de dizer assim, quanto que eu vou gastar nisso? E para que eu vou gastar isso? Então, isso é um grande dilema, saber quanto e para quê. E o pior não é isso. É pior você gastar de forma mais assertiva possível e acontecer um sinistro no processo. Aí tu fica mais doido ainda. Aí você vai ver assim, mas isso aqui não estava coberto. Porque a tua estrutura não deu conta com isso aqui. E aí, por incrível que pareça, aquilo que não está coberto é o ponto mais fraco, que é um cidadãozinho de dentro da empresa que, sem querer, clicou num ícone, que baixou um exe, que por um acaso acabou rodando na máquina dele, e aí o caos se estabeleceu dentro da estrutura daquela empresa, por causa de um ato que nem ele sabia. Então, por isso que eu trago. O letramento em tecnologia é importantíssimo para
toda e qualquer funcionário de uma empresa hoje que tem muita coisa nessa área de tecnologia. Acho que primeira coisa. Segunda coisa é saber dosar o quanto eu vou trazer isso para a cena. Aí, qual que é o macete que eu estou utilizando? Cibersegurança é um assunto de risco para uma organização grande. Então, traz cibersegurança dentro da pauta de riscos da organização, que vai bater lá no presidente da empresa. E coloca ela como uma pauta importante e recorrente dentro do comitê de gestão de riscos. É a forma como a gente tem encontrado de cutucar a organização para conseguir dizer e alertar a organização que a gente precisa sempre ter alguma coisa. E outra, resolve um risco, arruma outro. Necessário. Né? Exato. E não só isso. Você resolve um risco, aparece outro. Resolve um risco, aparece outro. E é algo infinito. E o que o desafio aqui é saber fazer um investimento assertivo dentro dessa área aqui. É um desafio, tá, gente? Eu vou dizer que isso aí é um desafio e é uma dor de barriga, enfim, mas faz parte do nosso dia a dia. Porque assim, por mais que tu faça, por mais que tu travei, mas sempre tem alguém lá fora que tá olhando como entrar aqui, como entrar, daqui a pouco alguém entra, né? Através de alguma maneira, aí tu vai lá, tu trava aqui lá. Então assim, tu sempre tem que estar fazendo um reprocesso da tua cibersegurança ali, de olhando, fazendo teste, para inibir os invasores, né? Uma hora alguém vai conseguir fazer, né? Tu não sabe quando, mas tu tem que fazer toda a tua prevenção para que isso ocorra e tu consiga ter também a tua, acho assim, o teu retorno muito rápido, né? Assim, aconteceu alguma coisa, como é que eu paro ele e retorno com a minha operação rápida, né? E eu acho que uma infraestrutura modular, ela também traz esse benefício, sabe? Assim, que eu sei que tem gente que gosta de super infraestruturas autocontidas, né? Monolíticas, né? Tem um RP grande. E eu acho que isso é um risco. Eu, particularmente, tenho essa defesa de tese de entendimento acerca de uma arquitetura e muitas empresas do mundo estão adotando arquiteturas modulares, justamente porque quando acontece alguma coisa em um ponto específico, eu consigo fazer um corte, parte do serviço para de operar. Exato. Mas daí eu começo a trabalhar de forma que eu consiga restaurar o resto e crie uma estrutura de casa, de ambiente doméstico mais pulverizado. Parece uma loucura gerir isso, mas trazendo um pouco mais de segurança dentro, inclusive, desses processos de restauração. Então, para mim, eu acho que é o caminho mais viável. Mais trabalhoso, mais viável. A gente traz esse mundo de IA agora, né? Que a gente comentasse ali, né? De inteligência artificial e tudo mais. Traz mais um ponto ali, né? Quanto que eu vou ficar exposto, né? Como é que eu trago um modelo para dentro de casa, que esse modelo não vai pegar meus dados, vai botar para fora? Como é que eu faço isso? Como é que eu, né? Se eu estou conectado lá no Google, se eu estou conectado, né? Na Meta e tudo mais, como é que eu me protejo aqui disso, né? Então, assim, a gente sabe que na parte pública, né? Não sei se hoje ainda acontece isso, mas um tempo atrás eu tinha muito disso, e que eles gostam muito de open source. Né? Para não ficar amarrado nas big tech. Então, assim, me traz uns open source, mas me instala aqui internamente, né? E o que a gente está levando hoje para os CIOs também, assim, tem bastante modelo open source bons, né? Que rodam bem, que tu pode trazer para dentro da tua estrutura. Quer dizer, tu não estás aplicando teus dados, tuas informações para o mundo fora, né? Tu está rodando dentro do teu on-premise, ou que seja dentro da tua nuvem, né? Da tua multinuvem lá, dentro da tua segurança que tu já tem hoje. Quer dizer, tu está trazendo só um módulo para dentro, né? Sem expor os dados para fora. Né? Então... E esse também é um desafio, assim, que eu acho que o letramento também na parte de inteligência artificial é importante. Obviamente que serviços contratados que vão retroalimentar, né? Podem causar questão. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento parecido com aquele momento que a gente viveu vocês devem lembrar, na era da cloud, né? Lembra disso? Aonde está isso? Está na cloud, né? O pessoal até usava assim, quem está usando meu dado, né? De novo, voltamos com essa história, né? Mas esse assunto sumiu depois de um tempo, porque as empresas precisaram dar uma série de garantias de que os dados não estavam sendo utilizados de maneira indevida. Eu acho que com a inteligência artificial isso mudou um pouco. Porque a inteligência artificial trabalha com o aprendizado, mas ela aprende em função de outros, né? E aí aqui entra a questão de uma curadoria muito forte. Então, quando uma empresa quer fazer uma IA para si,
ela tem que lembrar que ela tem que caminhar a trilha de ter o que é seu e desenvolver uma curadoria forte em cima daquilo ali, para que não haja alucinações. Sim. E a IA não gere para o cara uma política de reembolso que não existe, que é o que aconteceu com a Air Canada, entendeu? Então, assim, conhecimento é essencial nesse processo. Não basta só sair fazendo porque é moda. Mas conhecer bem é essencial. Então, o que o Gartner traz nesse momento é que assim, o momento da IA é um momento de experimentação para as empresas sérias. Então, vamos experimentar de forma bem responsável. E eu gosto de citar o exemplo do Bradesco, que eu estava na IBM nessa época, quando começou com a BIA. A BIA, o Bradesco vendeu como inteligência artificial, né? Mas era um chatbot, né? Depois ficou tão comoditizado, é chatbot, né? Aperta no botão lá, tá pronto. Só que qual era o segredo da BIA? A curadoria do processo. E ela começa num processo de atender internamente os gerentes de conta das agências, que tinham dúvidas acerca de certos produtos, ligavam uma central interna. Então, é um ambiente seguro, é um ambiente que se der um transtorno, a gente resolve, né? E aí depois isso vai para fora. Então, acho que o melhor caminho é esse. É o caminho de você experimentar internamente e com IA generativa e com outros modelos de IA é assim. Começar interno, entender bem se isso funciona e depois, quando eu tiver tiver proficiência nesse cenário, trazer para fora para transformar a realidade dos nossos produtos, né? Eu acho que tudo é assim. Tudo tem que ser assim. Engatando desse teu exemplo aí, né? A gente usou também, por exemplo, no recurso humano, né? Na área de DH, de RH, né? Pedido de férias, né? Por exemplo. Solicitação de férias. Tá a regra bem lá, né? Já tem um documento dizendo que tu pode tirar férias depois de um ano, tu tem direito talvez a 15 ou 20 dias ou 30 dias, se tu tirar 10 dias tu ganha 10. Então tá a regra estabelecida. Então pegar isso, né? Fazer com que ela leia esse documento, bota no mundo, ela aprenda isso, e quando eu fizer a pergunta para ela através de um chat, diz assim, então, eu tenho direito às férias? Ela vai lá ver a minha data de emissão, ver se eu tenho isso, ela vai te responder, tu tens direito a 30 dias daqui a 3 meses, né? Quando tu vem solicitar. Então, assim, o que isso facilitou, né? Isso tirou, às vezes, o cara ligar pro DHO, ligar pro seu gestor, dizer assim, então, poxa, quando é que eu posso tirar férias, né? Então, hoje ele vai no WhatsApp lá e diz, ó, posso tirar férias? Exato. O chatbot vai responder para ele assim, ó, hoje tu não pode. Daqui a 3 meses, quando tu fizer um ano, tu vai ter direito a isso, isso e aquilo. Então, assim, mas por quê? Porque tu tens os dados aqui que são dados concretos, né? Aqueles dados que Mas são... a curadoria, né? Quando você vai disponibilizar isso, né? Você cria uma primeira base e ter gente olhando para isso e acurando, né? Essas respostas é essencial para o sucesso. Se não tiver isso, não adianta. Só jogar também não adianta. Não adianta. E já que entramos nesse tema de inteligência artificial, né? Umas 2 semanas, uma semana e meia eu estava num congresso e eles trazendo, né, sobre a parte do quanto está sendo o impacto na transformação digital e a inteligência artificial. E aí os especialistas do Google trazendo que hoje, nós temos praticamente 9 inteligências, né? Só que a gente, como ser humano, acaba, na nossa escola, a gente é muito focado em uma inteligência só. A lógica, mas, cara, tem a música, tem a esporte, tem várias outras serem exploradas, né? Na inteligência humana. E aí eles trazem que dentro de 4 anos, a IA vai dominar essas 9 inteligências, né? Olha só a velocidade, 4 anos, cara, tá aí. E antes de 2040, eles vão criar... A IA vai criar coisas que a gente nem vai saber... Cara, como é que esse cara criaram um negócio desse? É um pouco assustador, né? A gente começar a olhar por esse nível, assim. E acho que por isso que entra, assim, como é que a gente vai dosando, né? Educando, cara, até que ponto, assim. Porque eu vejo como cara de tecnologia há 20 anos, para mim, é sensacional o que a gente vem vivenciando hoje da IA, né? Mas quais os cuidados que a gente pode ter, como que... Acho que um ponto é regulamentação, né? Olhar para ver realmente o que faz sentido, o que tem que... Eu vou ser assim, eu vou trazer um pouco de filosofia aqui. Boa. Quando Isaac Asimov começou a falar das máquinas lá atrás, né? As leis dos robôs, né? Você é dessa época. Nós fazemos a inteligência artificial para quê? Para ajudar o ser humano. Então, acho que o primeiro conceito é esse. Né? Então, se ela existe para ajudar o ser humano, ela
tem que atender os meus interesses. Então, ela não vai conseguir ter uma estrutura autônoma com pensamento crítico e coisas desse tipo, embora eu possa desenvolver esse tipo de interação, mas os cuidados que o ser humano tem que ter na sua jornada para que ele não crie algo que vai tentar dominá-lo é importante. Mas eu tenho para mim que tudo aquilo que é derivado de algo jamais vai ser aquele algo, sabe? Eu acho que, de certa forma, esse modelo fractal das coisas, ele é bem observado na nossa natureza, né? Uma folha jamais será uma árvore. Por uma questão de definição, embora ela tenha características parecidas com uma árvore. Se você pegar uma folha e ver o desenho dela, você vê claramente que ela parece com uma árvore, mas ela não é a árvore de fato. Então, acho que isso é importante de trazer e de colocar na mesa, porque eu sei que é muito assustador, principalmente por causa da ficção, né, de forma geral. Os filmes lá. Só que o ser humano tem algo que vem permeando a história da humanidade, que é a questão da moral e da ética. Então, a moral e a ética sempre vai fazer parte do nosso dia a dia. Que define a forma como nós nos relacionamos. Isso tem que estar ao nosso serviço. Então, o ser humano, é a espécie mais prevalente de todo o nosso planeta até hoje. Somos nós, seres humanos. Então, nós não entramos em extinção. Né? Essa semana eu tive uma aula na área de governança corporativa e que o professor colocou a imagem do dinossauro e disse assim, o que difere a gente deles, né? Cara, os caras são muito maiores, são muito mais poderosos. A gente é mais inteligente. Será mesmo que a gente é inteligente? Tinha um monte de seres desses aqui que são contratados que tinham uma certa inteligência, né? Tal. Mas a nossa capacidade de se adaptar e sobreviver durante toda a história é incrível. Sim. Então, espécies vêm, espécies vão, e o ser humano está ali. Causa o maior transtorno. Todas as outras espécies. Mas tá ali, velho. O cara tá. Olha a pandemia, cara. A pandemia era pra acabar com tudo. Você pensa assim, era um caos. O pessoal tinha medo de sair de casa. Nós estamos aqui, ó, falando. E parece que nem. E tem gente que até esqueceu do negócio, né? Então, teve vários momentos da história da humanidade em que parece que o mundo queria acabar com a gente. E a gente prevaleceu. Então, quando a gente olha para algo que nós estamos criando, né? Como criamos um monte de outras coisas que também afetou o mundo, a gente tem que olhar com responsabilidade. Eu acho que esse é o ponto. E Estados Unidos, União Europeia, Brasil já está discutindo sobre essa questão da ética e da moral dentro do âmbito do uso da inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, certamente, sempre sobressai a humanidade, que sempre vai trazer aspectos regulatórios, vai trazer lei, vai trazer questões para poder ajudar no dia a dia. Lembra da LGPD? Quando os dados começaram a voar por aí, veio a LGPD, que daí que coisa... Até amenizou, né? Nossa, tem gente usando o meu dado para tudo quanto é lugar. Amenizou, isso virou crime. E aí tem gente indo para cadeia porque faz identidade falsa, aquela toda. Então, assim, essas regulações focadas na moral e na ética, elas sempre vão existir na história da nossa humanidade. Então, a IA pode vir? Pode. Mas sempre vai ter um ser humano botando moral e ética na história para poder... e aí isso vem lei, né? Se torna em lei, isso se torna uma norma para que a gente possa lidar da forma mais adequada. E por mais que as empresas de tecnologia... Porque empresas de tecnologia sempre trazem assim, cara, o mundo vai mudar. Mas daí, depois de um tempo, o mundo não muda tudo isso, não. Sabe assim, ele muda uma parte. Total. Porque ele vai dizer que o mundo vai mudar, mas eu que estou do lado de cá, você que também já comprou tecnologia, você vai dizer assim, mas não vou comprar isso não, porque isso aí é uma alucinação, isso aí é um negócio muito grande. Metaverso. Por exemplo, metaverso, não, o mundo mudou, vai todo mundo estar conectado. O cara que criou o Second Life, lá atrás, ele também pensava dessa forma. Há mais de 20 anos existe o Second Life. Foi o primeiro grande ambiente virtual do tipo chamado metaverso, que lá naquela época nem era assim que chamava. Mas tá aí. O metaverso continua existindo? Tá. Qual é a aplicabilidade dele? Nós fazemos eventos no metaverso. É super massa.
Fica disponível toda a dinâmica do evento para a pessoa acessar depois e ver, pô, isso foi muito bacana, né? E tem certas coisas assim que vão evoluir, não como a gente pensa hoje, né? Assim, onde eu aplico, né? Assim, onde eu aplico a tecnologia, né? Assim como o IA também, né? Quando a gente visita os CIOs e tudo mais, ou coordenadores, né? A gestão de TI, às vezes pergunta assim, né? Que IA que eu utilizo aqui, né? A pergunta é se perguntar, né? O que tu quer resolver? Isso. Né? O que tu quer resolver, que daí a gente vê se é uma IA, se é um data drive, se é alguma coisa, se é qualquer outra tecnologia que a gente pode resolver o teu problema. Mas qual é o teu problema que tu quer resolver? Porque daí eu vou pensar se é através de uma IA ou se é através até de um RPA, um robozinho que eu resolvo esse teu problema ali, né? Então, essa questão é muito importante, né? Saber realmente assim, não é a tecnologia que eu vou usar, né? O que eu quero resolver primeiro, porque daí eu vou atrás de uma tecnologia para resolver o meu problema. Exatamente. E pode ser IA e pode não ser IA. Sim, pode ser, exato. Eu acho que esse ponto que o Fernando trouxe, né? De ver o que você quer resolver de fato, porque hoje qualquer coisa que as tendências tem que ter IA no meio ali. Se não tiver, né? Parece que você está desconectado, né? Mas eu acho que a gente venceu muitas empresas grandes e falando tem coisas assim, cara, tem empresas que não estão na cloud ainda. Então, tem empresas que faturam bilhões. Estão lá com o seu data center, estão lá com seus sistemas legados, tem sistema COBOL, então, cara, resolvendo a dor do negócio. Então, acho que é como que você vai aplicando a tecnologia para resolver esses pontos aí, é crucial antes de fazer essa pergunta, né? E a IA já vem de muitos anos, eu acho que agora a gente tem ferramentas de IA que agilizam muito mais o nosso processo, onde que a gente consegue aplicar para o negócio. E aí a gente está indo já para os nossos minutos finais, e eu queria aí passar para vocês dois o que vocês veem, assim, acho que a IA como um todo, ok, acho que a gente já entende como uma tendência e está sendo aplicada, né? Mas olhando assim, de tendências na área de transformação digital para os negócios, acho que o Fernando falando um pouco mais do negócio aí que ele conhecia portuária, entre outros, Speed aí na parte de governo, né? O que eu acho que você vê, assim, acho que na parte de tendências, assim, na parte de transformação digital, na área pública, né? Que você está vendo aí para a gente ir para os nossos caminhos finais. Tá, eu acho que assim, além do que a gente citou aqui, né, de infraestrutura modular, com uma estratégia em que tenha uma amálgama que cole tudo isso, daí integração é uma coisa importante. Mecanismos de automação, daí envolve RPA e também de digitalização de processos, né, que vão botar esses processos de forma automática, daí isso vai passar para um processo de padronização. Acho que são tendências que estão acontecendo na veia. E eu acho que a última fronteira aqui, o desafio, é a experiência do cidadão, a experiência do cliente, daquela instituição, é essencial e primorosa. Por quê? Porque é isso que vai ser o grande diferencial da história, né? Você quer ter uma experiência boa digital. Então, eu acredito que uma grande tendência para os próximos anos aí, você ter uma experiência no touch, você não tenha que ter acesso a nenhum atendente, mas uma experiência extremamente facilitada e agregadora. Legal. E fácil de trabalhar, né? Então, eu acho que esse é o desafio de futuro. As tecnologias internas, né, de automação, etc., estão aí para fazer um monte de coisa. E o desafio é você olhar para o ponto de vista do cidadão, do cliente, e entender qual que é a jornada dele em relação ao seu serviço e desenhar essa jornada para que ele tenha a melhor experiência possível dentro daquilo que você já está fazendo no âmbito interno, trazendo API, trazendo esses tipos de ferramenta, robotização, enfim, o que for, para poder construir uma boa estrutura. Como eu falei no início, já temos instituições que já estão fazendo isso e tentando simplificar ainda mais para a vida do cidadão. Mas ainda há instituições que ainda precisam aperfeiçoar ainda mais essa estrutura no seu dia a dia para ser o grande diferencial de mercado, no caso do setor privado e no caso do setor público, para realmente ter mais agilidade nos processos e mais transparência no seu dia a dia para poder habilitar ainda mais outras instâncias de negócio. Eu acho que esse é a grande tendência, olhar para fora para o ponto de vista do cidadão. Exatamente, acho que esse é o grande ponto, né? Tu vai melhorar o processo, tu vai melhorar a vida das pessoas, né? A gente sempre tem que olhar assim, né? Como é que eu melhoro a vida das pessoas? Como é que eu tiro o profissional lá de ficar apertando, fazendo um processo repetitivo, né? Ou tá numa área de risco,
que ele pode estar botando a sua vida em risco. Como é que eu utilizo essas tecnologias, essas ferramentas para tentar tirar ele dessa zona e trazer para ele para uma zona, né, que é onde ele tem realmente o conforto dele, onde ele tem a segurança dele, né, e que melhora a vida dele, né? Então a gente tem que olhar muito para isso, né? Assim, olhar para os processos, mas olhar também assim o que eu estou ajudando aquela pessoa realmente no dia a dia dela, de melhorar a condição dela de trabalho, melhorar a condição dela de vida, né? Com todos esses pontos aí. Até melhorar a condição de vida, eu trago, né? Tipo a segurança, né? Hoje, as cidades estão cheias de câmeras, né? E tudo mais, então... Como, né, passando alguma pessoa lá que ela consegue já captar, né? A gente vê alguns filmes desses, né? Poxa, já capta a imagem da pessoa, pô, esse cara é um criminoso, já tá preso, tá fugitivo. Já sendo a polícia vai lá, por quê? Porque ele tá protegendo a comunidade ali de uma pessoa que está na região que pode, né, ter algum assalto ali e tudo mais. Então, assim, como é que eu consigo, né, usar a tecnologia realmente para esse bem, né, para o bem comum da pessoa, para garantir essa qualidade de vida para as pessoas, né? Isso que eu vejo que é importante a gente olhar para isso, né? Sim, não tenha dúvida. Porque no final do dia é isso que importa, né? Acho que pessoas. O que a gente quer gerar é justamente para as pessoas, né? Empresas, enfim, crescimento. Mas, galera, eu sei que o papo tá bom, mas, assim, a gente precisa acabar. Eu queria agradecer, Speed, aí, mais uma vez, cara. Foi legal aí, obrigado pelo todo o conhecimento, várias curiosidades bem interessantes que você nos trouxe. Fernando, obrigado também pela tua presença. Pessoal, então esse é nosso mais um API Talks, né? Em breve teremos mais também, justamente trazendo sobre transformação digital e inovação. Esse é o nosso objetivo. E até a próxima. Muito obrigado.